Fala, povo! Como é que tá vocês? Tudo bem contigo? Como foi o seu final de semana? Como é que tá sendo a sua segunda-feira? Eu acho que para quem está assistindo ao vivo agora, né, tem pessoas aí que tá um pouco que angustiado nesse momento. Por quê? Né? Tem gente que tá sem o WhatsApp, tá sem o Facebook e tá sem o Instagram. Meu Deus. E as pessoas estão adaptadas a isso 24 horas por dia e sem esse recurso hoje eu imagino que tem gente nervosa aí e a gente talvez possa também falar sobre isso. Mas hoje eu estou aqui com o meu amigo, o cara que vai bater um papo com a gente e contar um pouco, né, da sua história. O cara tem história, viu? O cara tem história. Ele, né, é um homem do mundo. É um cara que é viajado aí por muitos países, um cara que tem grandes obras em termos de livros, peças de teatro e até filme, viu? É isso mesmo. Mas quem vai falar isso pra gente é ele mesmo, das suas experiências, das suas andanças, dos seus envolvimentos. Meu querido amigo Ivanildo Antônio. Boa tarde, Ivanildo. Tudo bem contigo? Boa tarde, querido. É uma honra estar aqui mais uma vez contigo. Uma alegria imensa compartilhar um pouco da nossa história, né, com pessoas tão queridas aqui da nossa terra e de outros cantos do mundo, porque esse programa alcança vários cantos do mundo e estar aqui é uma alegria. Muitíssimo obrigado aí pela sua generosidade em me Obrigado a você. convidar. Obrigado a você por nos atender, né? Esse convite. Até que eu não fiz assim tão antecipado. Tinha conversado contigo antes, mas falou, Morivaldo, vou estar viajando para São Paulo, mas na volta a gente agenda aí. Eu já falei contigo, você falou, não, estou disponível, vamos bater esse papo. E eu agradeço, né, por sua disponibilidade. E como eu falei, né, que você tem um carinho muito grande por essa terra, mas você hoje é um cidadão do mundo, né? Que hoje você, inclusive, tanto de você viajar a muitos lugares, hoje você tem contatos através das redes sociais, a questão digital hoje facilita muito isso, que Uhum. você tem uma ligação aí mundial, que inclusive você tem um grupo que fala desse grupo aí mesmo? É o Teatro da Solidão Solidária, é um método de teatro que eu criei em 20 anos de pesquisa sobre a solidão humana. É. Então, esse método hoje já está em 20 países, né? Eu tenho viajado anualmente para a Europa, alguns países da América Latina e para os Estados Unidos para ministrar oficinas, cursos e implantar um projeto que é do Teatro da Solidão Solidária, que é o projeto Meu Irmão Voltou para Casa, que é um projeto que atende crianças, homens, mulheres em situação de rua aqui no Brasil e imigrantes e refugiados nesses diversos cantos do mundo, na Europa e Estados Unidos em especial, onde crianças, mulheres, idosos marcham milhares de quilômetros em busca de uma pátria que os acolha, né? E muitas às vezes não conseguem. Então é importante que a gente que tenha hoje essa consciência humanitária e essa consciência do que a gente veio fazer nessa existência, fazer no planeta, que é de amar, perdoar e partilhar, né? Então eu ando pelo mundo formando grupos de solidariedade através do teatro da Solidão Solidária, onde a gente reúne artistas, empresários, psicólogos, médicos, oficiais da polícia, juntamente com ex-presidiários, população de rua, todos juntos para encontrar saídas. Então a gente cria um grupo e, através desse grupo, cria mecanismos para ajudar aquele que está em uma situação em que sozinho não consegue levantar. Interessante que você, né, tem o nome desse projeto que é o Teatro da Solidão Solidária, mas você não usa apenas, né, atores, né, atrizes, você usa, que você falou, políticos, músicos, pessoas também anônimas, em comum aí, que você dirige esse trabalho e tem sido um trabalho que, de fato, até ajuda na questão da saúde mental. Você falou de pessoas refugiadas. Onde foi que você trabalhou? Em que país? Em que local que você fez esse trabalho, implantou esse trabalho também em termos de refugiados? Na França, na Inglaterra, Portugal, na Itália. E você tocou num assunto que é muito bacana quando você diz que eu não utilizo só artistas, né? É. É primeiro porque a gente sai desse patamar do endeusamento, né? De que apenas o artista é esse ser de luz, é esse ser que transforma,
esse ser sensível, somos. Mas tem muitos políticos sensíveis, né? Tem muitos policiais sensíveis, tem pessoas de todos os segmentos sociais que têm consciência da sua estada, né? Da sua estadia nesse planeta, tem a sorte de entender por que veio para essa existência e, através desse entendimento, essas pessoas, assim como eu, humildemente tenta, com as forças que temos, estender a mão para o outro. Então, quando eu criei o Teatro da Solidão Solidária, na realidade, esse método tornou-se, além de ser um método cênico, artístico, né, é um método de cura, porque é onde a gente busca, naquelas pessoas, sobretudo, mais sofridas, entendimento de como a gente resolver conflitos, problemas. E quando eu falo de cura, não estou falando da cura do outro, estou falando da minha cura, né? É através desse Teatro da Solidão Solidária, desse aprendizado, dessa pesquisa de 20 anos, que eu me tornei um ser menos arrogante, menos egoísta, mais amoroso, um ser que entendo perfeitamente que é aquele que gosta e que utiliza armas, né, inclusive para ser violento, é um ser que precisa de ajuda, é um ser que precisa ser entendido, e é muito difícil, num momento como esse, que atravessa o planeta, que atravessa a humanidade, você falar de paz para quem é bruto, para quem é violento. Eu sei que muitas pessoas não podem entender, mas o que quer dizer é que estamos todos no caminho da luz. Alguns um pouquinho lá na frente, quando tem esse entendimento, e outros um pouquinho lá atrás, por utilizar métodos violentos para resolver as suas questões humanas, mas estamos todos a caminho da luz. E se a gente entende isso, é perfeito que a gente encontre nas orações, na arte, na caminhada, nessa jornada, estratégias para que cada pessoa, né, que nos ouça ou que nos veja, seja no palco ou seja em qualquer lugar, na rua, tenha essa possibilidade de entender isso. Então, Consciência, né? Tem essa essa consciência. consciência humanitária, espiritual. Fala, você está falando assim, né? Fala que você se colocou com uma missão, encontra pessoas também que têm essa missão de encontrar a luz, você falou de oração. Qual é a sua religião? Você crê em Deus? Sim, eu acho que Deus é esse ser, né, acima de todas as coisas. Não tenho religião, na realidade eu fui criado na Igreja Católica, meu pai faleceu faz 6 meses, É. com 87 anos, era um católico fervoroso, a minha mãe 87 anos, também, viveu muito bem, né? Nos dias de muito, hoje. e minha mãe também faleceu faz pouco tempo. Eram católicos fervorosos, né? Mas eu entendo a religião fora dessa caixinha, né? É. Eu vejo bondade em todas as religiões, eu vejo caminhos de luz, caminhos para chegar ao divino em todas as religiões, e vejo coisas que não são aceitáveis também em todas as religiões. Então eu busco, e algumas vezes erro, obviamente, sou humano, mas eu busco em cada religião o que pode fazer encurtar a distância entre eu e esse ser superior que todos chamam de Deus. Maravilha. Ô Ivan, para a gente voltar um pouco atrás, né? E você já entrou nessa questão aí desse projeto que é o Teatro da Solidão Solidária, mas você, né? Além de ser ator, cantor, compositor, autor e produtor também, tanto de shows como de teatro, você também é poeta, né? E eu sei que você tem mais outras também atividades dentro desse mundo artístico aí. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Você falou aqui do seu pai, 87 anos, né? Que há pouco tempo você o perdeu aqui, sua mãe também. Mas vamos então voltar ao seu tempo lá da sua infância. Você
Você veio de onde? Você nasceu onde? Eu nasci em Arco Verde, numa Arco Verde, cidade Pernambuco. do sertão Olha aí. pernambucano, né? E eu tive muita sorte, Morivaldo, porque eu nasci num celeiro artístico, né? Olha que legal. O meu pai trabalhou em circo muitos anos, a minha mãe era uma atriz amadora e cantava nos corais da igreja lá em Arco Verde. O meu tio, por parte de pai, tocava clarinete numa orquestra lá em Pernambuco. O meu avô, por parte de mãe, tocava pífano. E a minha tia, que foi a minha grande mentora no teatro, era diretora de teatro. Então eu cresci permeado por essas linguagens, né? Tanto do teatro como da música, da dramaturgia. Então, e uma coisa que também foi muito importante para mim, para que eu não tivesse preconceitos, é que se de um lado a minha tia era uma estudiosa do teatro e me ensinava caminhos para o teatro tanto na América do Norte, na Europa, na África. Então eu estudei Stanislavski, Bertolt Brecht, Artaud, Augusto Boal, mas também por parte do meu pai, eu estudei o picadeiro, né? Eu aprendia as grandes tragédias humanas a partir do que meu pai me ensinava quando ele atuava nos espetáculos de Vicente Celestino, como Tornei-me um Ébrio, aquelas tragédias, né, muito famosas dos anos 50, 60. Então eu fui crescendo ouvindo Bach, Beethoven, mas ouvindo Luiz Gonzaga, ouvindo Amado Batista, ouvindo Tom Jobim, mas ouvindo José Augusto, Luiz Gonzaga. sobretudo Luiz Gonzaga, né? Então eu ouvia Elvis Presley e eu ouvia Luiz Gonzaga, né? Então eu ouvia John Lennon. Que é até um contraste artístico assim, às vezes. São, Mas não, para quem é artista não não, tem e são essa grandiosos, limitação, né? Cada um né? com a sua grandeza. Então eu Verdade. fui crescendo, né? Transitando por essas várias linguagens e esses vários saberes e, portanto, com o passar do tempo, fui me construindo como um artista, né? Que transitava tanto pelo teatro, como pela música, como pela poesia. Que legal, cara. Isso é interessante, né? Saber porque às vezes a pessoa é inserida em uma escolha, né? E às vezes não tem ninguém na família, mas não, você teve, né? Rodeado aí de artistas no meio da tua família, sua mãe, seu pai, tio. Então, um celeiro de artistas aí, né? Então, veio daí, já veio na genética. Já você falou de um tema a ser abordado que é muito bacana a ser discutido, que é a questão da arte e da sua e do você se assumir como artista, né? E você falou de outro tema que tem tudo a ver, que é a religião, É. fé, né? Eu cresci, Morivaldo, assim, dentro de um aspecto da luta, ainda como criança, que era para ter desistido desde cedo. Porque meu pai, por ter trabalhado em circo, ele, em determinado momento da nossa história, ele abominava a ideia de que eu fosse um artista. Ele não queria que você Não queria seguisse porque ele tinha muito medo de eu passar o que ele tinha passado, né? dificuldade, no As caso, né? dificuldades, fome, e sacrifício, todos. Então ele não queria. É tanto que quando eu entrei no exército, tinha 17 anos, 6 meses, 18 anos, a pedido dele, eu não queria. Eu entrei no exército para satisfazer um sonho do meu pai, Ele que queria que tinha se você seguisse a alistado, carreira militar. que tinha se alistado e não tinha conseguido. Então o sonho era que eu fosse um tenente, um capitão Que do você ia ter exército. uma segurança, digamos assim, uma segurança Para ter uma segurança financeira. financeira, né? Assim. E eu não queria. Essa ideia de usar armas sempre tive resistência desde criança. Mas meu pai sempre foi, ao lado da minha mãe, os meus heróis. E quando eu lembro que eu fui chorando, quando eu me alistei, e quando me fizeram uma série de perguntas lá, eu respondi todas rispidamente, né? Assim, com muita rebeldia. Eu Eles me mandam embora. fui para casa certo de que não tinha passado. E aí chegou a convocação para ir. Eu lembro que eu fui para o quartel chorando, né? 2 anos e pouco, que passei de muita agonia, porque o exército era um lugar que me ensinava que para ser
humilhar e ser humilhado. Porque aquelas instruções, eu fiz o curso de cabo, passei, mas as instruções que eu, acima de tudo, lições de humilhações. E as que eu ia ter para passar a ser sargento, era para ser humilhado. Né? Alguém gritado absoluta. Né? Então, e eu, contrário a tudo aquilo, era um menino, tinha 17 anos, 18 anos, já com a rebeldia da juventude. Né? Até que, quando eu fui sair do Exército, meu polo petroquímico, né, de carpinteiro, teve uma greve. Daquela greve que foi, enfim, super violenta. O Exército, na década de 80. Foi O logo quando Exército. seu pai veio com a família toda para cá, já? Não, a gente já tinha. Meu pai tinha vindo Ah, antes, eu tinha ficado em ah. Petrolina, servindo no Exército. E aí, porque um dos soldados tinha colocado uma baioneta na cara dele. Né? E aí ele chegou revoltado. Eu falei, pai, baioneta na cara de um homem honesto, trabalhador. Eu falei, meu pai, aquele soldado tinha que ser eu, era eu que tinha que ser. Era a imagem do homem que ele. Desse assunto de impor, né, um filho ao sonho que é do pai. Né? Então, já desde da minha adolescência, são as coisas que eu não conseguia aceitar. Né? Isso veio de antes de criança, porque você falou aí de fé bruta, que Jesus Cristo não podia ser negro, Jesus Cristo não podia ser preto, Por quê? porque eu fui fazer era um alto de Natal que contava a história de uma menina especial na época, chamava-se paralítica, não, uma menina paralítica, É. uma cadeirante, O pessoal tinha falado que ela tinha. que Não, que teve paralisia para infantil. no dia de Natal ela esperava que o pai dela trouxesse da rua um presente de Natal para ela. O pai, que trabalhava na roça, né, para ela. E ao chegar lá na casa, ela dizia, viu o pai chorando, dizia, pai, não se preocupe. Era aquela ilusão, e ele tinha que comprar um presente para dar ao Papai Noel para levar, né? O Papai Noel, na verdade, era o pai. Era o pai, né? E aí ele trazia o meu presente. E aí o espetáculo passava, eles jantavam, iam dormir, e quando era meia-noite, eu abri, era um menininho, né? Todo frio, todo rasgado, sujo, tremendo de frio, pedindo um abrigo naquela noite. Aí o pai dizia, colocar aquele menino de rua dentro de casa. Mas o pai, muito soldado, disse, não, olha, só tem um quarto da minha filha, você pode dormir aqui na sala. Aí ia dormir. Todos iam dormir, quando era 1 hora da manhã, o menininho levantava e ia para o quarto da menina. E a plateia inteira estava a menininha, e a menina acordava assustada, porque não tinha visto ele lá. E dizia, não, calma, fique calma, eu vim te ajudar. Eu sou paralítica, eu não posso. Ele dizia, levanta-te e anda. Ela repetiu, eu não posso. Ele dizia, eu sou um menino pobre, noite de Natal, só para te fazer o bem. Levanta-te e anda. Eu sou o menino Jesus. E aí levantava a menina, enfim, o espetáculo terminava aí. O menino que fazia o Jesus, que era o Isaac, um menino branquinho, super Você bonitinho. lembra quem escreveu? Essa peça quem tinha escrito era minha tia, Olha que que era a legal. diretora do espetáculo. Então, a gente ia participar de um festival de teatro que tinha na época, só que quando faltou 3 dias para o festival, o menino desistiu de fazer o Menino Jesus. Foi o principal, na O papel verdade, da principal, peça. Todos os dias eu ia para o ensaio com meu pai, de tanto ver o ensaio, eu já sabia o papel de todo mundo, inclusive o de Jesus Cristo, né? E aí meu pai chegou em casa triste, e eu falei, pai, eu posso fazer o Menino Jesus, porque é o seu papel. Aí meu pai falou assim, você sabe? Eu falei, sei. E falei o papel inteiro para ele, para fazer o Menino Jesus. E todo mundo, quem? Esse Ivan. Né? Ivanildo sabe o papel inteiro. A diretora acha que eu vou colocar um neguinho para fazer o Jesus Cristo? Então percebi, Morivaldo, naquele momento, que Jesus, né? Eu não podia ser bom. Porque era a minha heroína que estava falando aquilo, era a diretora do teatro e era negra. Então, né? Quanto o racismo ele é cruel. Mesmo os seus, ele aprisiona. Né? Mesmo aqueles que sofrem, se exclua da sua própria pele. Né? E aí eu comecei a chorar e meu pai ficou muito revoltado, eu queria sair do espetáculo. Em resumo, eles não tiveram
outra pessoa para colocar, eu já comecei a aprender que, além da luta desigual que era ser. Então eu transformei tudo, toda a minha revolta, toda a minha angústia, mesmo infantil, em luta. Né? Então eu entendi, através da minha tia que lia muito, eu entendi que um caminho não era andar armado, sabe? Não era brigar por causa do teatro, né? Porque pegava aquelas revistinhas e queria saber o que meu pai, minha mãe e minha tia estavam falando. Eu sempre, eu estou fazendo agora, terminando o mestrado, começo o doutorado agora em janeiro, e não é por causa do título, sabe? Não é por causa dessas. Tanto nunca é demais, Eu né? quero saber o que eu quero saber o que tem detrás daquela porta, né? Então, aí você falou de um assunto muito bacana que é fé de espiritual, né? Porque você tem que às vezes passar por certas situações, né? Porque quando eu falei que o Teatro da Solidão Solidária me curou, não me curou, me cura, é que às vezes dá um tiro no cara que me fechou, né? E xingá-lo, mas depois eu penso, poxa, Ivan, você sabe de uma palestra onde você estava falando sobre amor, Só sobre. na teoria, na prática, é outra coisa. Então o Teatro da Solidão Solidária me cura a todos os dias, né? Me cura todos os dias dessa minha breve existência. Interessante você falar dessa. Sim. E muitos, né, têm hoje, inclusive algumas religiões que têm a tela como que é Jesus, mas de fato ninguém tem eles usam por virtude da região, do tempo, do deserto e tudo, né? Mas não tem uma imagem que de fato é comprovado que Jesus Estive 2 vezes no Vaticano, você vê aquelas imagens do Cristo loiro, né? é um rosto Lindo, lindo, aquela cara, coisa porque toda. naquela. Então, aí algumas pessoas falam, E eles não, tinham que criar uma caricatura, né, de Cristo. Tinha que né? criar. E eles Que é criaram uma um imagem Jesus europeia, né? aceitável pela Aceitável. sociedade. E alguns de lábios, né? De ouro. Mas são coisas. Mas até poderia ter, Jesus poderia ter sido um negro também. Então, né, João Batista está falando que depois dele viria um que ele não era digno de desatar as suas sandálias. E aí o povo ficava esperando, né, um homem pedindo licença e não tinha ninguém lá idolatrando ele Não não. tem E uma ele estrela, né? foi, né, ele não chegou como estrela. Ele falou, não, eu quero que você me batize. Aí ele falou, mas como assim? Não, eu tenho prazer. Mas a multidão, se você for ler essa leitura aí, você vê que a multidão ficou decepcionada. Esse é Esse o rei dos reis, o senhor dos senhores, é isso aí? Ou seja, ninguém tem a definição de fato. imagem do Deus, né? Do menino Deus, que a gente se transforme nele, sabe? Que a gente tenha a cada manhã ao acordar. E para ser, tem que amar, né? Tem que Verdade. amar, tem que perdoar, tem que partilhar, né? E quando é E porque a internet hoje aqui também parece que não tá bom, eu vou mudar essa internet, mas eu estou beleza, gravando tudinho aqui, está sendo transmitido ao vivo. O pessoal pode estar comentando com a gente. Eu vou segurar um pouco para trocar aqui de internet. ok. E a gente continua, porque está muito bom, né, essa experiência de vida sua, tua história. É, prontinho, gente. Agora voltamos e creio que também, né, com uma qualidade bem melhor para você que está acompanhando com a gente aí, né? Porque você ficar assistindo, né, um bate-papo tão interessante como esse, a internet travando, isso não é de Deus não. Isso deixa você angustiado, né? Então a gente busca sempre trazer qualidade e vocês merecem qualidade. Nosso convidado aqui é de um nível que de fato também merece uma qualidade de som e de imagem e agora parece que está perfeito. Ivan, dentro dessa história que você falou, né, que você, querendo ou não, seguiu a carreira de artista contra a vontade do teu pai. Porque ele é uma pessoa que era artista, mas que sofreu situações que ele não queria que você, como filho, passasse. Mas foi inevitável isso. Que inclusive você também, pelo que eu conheço um pouco da tua história, você passou dificuldades difíceis, até de comida mesmo, do básico, por perseguir e acreditar na carreira artística. Fala pra gente como foi
para você dizer, não, meu pai não quer, mas eu quero é seguir isso mesmo? Isso foi plantado no teu coração desde de criança e você não pensava em fazer outra coisa? Eu sempre, desde criança, eu tive primeiro a minha própria família como espelho, né? Vim de uma família de artistas. E por meu pai ter trabalhado em circo, né, as dificuldades eram inúmeras. E meu pai, como falei antes, sempre resistia à ideia de que eu continuasse com essa ideia fixa de ser ator, de ser músico, de ser poeta, né? Sempre quando eu lembro, tem uma história muito engraçada com meu pai, que ele era ajudante geral, depois ajudante de carpinteiro e passou a ser carpinteiro, né? E ele queria que eu fosse carpinteiro. Então ele queria me colocar num curso de carpintaria. Eu sempre Escorregava. dizia ser um preguiçoso, mas não era. Eu queria ser um artista, né? E aí depois de muitos anos, né, eu descobri do meu velho pai assim que ele, ao ser carpinteiro, ele apenas vestiu um outro personagem, porque ele fazia as coisas com tanto zelo, com madeira. Isso é, ia para a memória dele lá atrás para o teatro, quando ele fazia os cenários, Ah, tanto no teatro como no circo. ele tinha um olhar diferente, né? É, a cenografia que um dia ele fazia com tanta leveza, com tanta propriedade, com tanta beleza e com tanta emoção, ele trouxe para a profissão seguinte, que é ser carpinteiro, né? Eu fui entender isso muitos anos depois, a gente conversando. Eu disse, pai, mas se eu podia ser outras coisas, mas não, por que, meu filho? Eu lembro quando eu trabalhei, começou a falar do circo, né, das peças que ele ajudava a fazer os cenários, né? Então meu pai foi uma grande referência. Morreu aos 87 anos fazendo teatro, porque meu pai fazia teatro aqui no Conviver, em Camaçari, com o grupo dos idosos, Olha que com o interessante. mestre, um grande amigo, Qual o nome do seu parceiro, pai? Jovino Antônio. Giovino Seu Antônio. Jovino. Então morreu fazendo teatro. E minha mãe morreu cantando. Minha mãe, ela teve um câncer, né? Mas até onde ela aguentou, até onde ela teve forças, morreu, sim, cantava na igreja, né? Então, Você falou aí, né, contando a situação do seu pai, do seu jeito de fugir do trabalho pesado ali, mas não era, porque você tinha já um chamado, né? Você fala, e eu até entendo isso, que a sua arte é uma missão. E muita gente sofre esse preconceito, né, por acreditar na arte, por ter esse dom, né, de ser um artista, e às vezes as pessoas olhar com um olhar discriminatório e dizer, isso aí é porque não quer trabalhar. E é muitas vezes como acontece se isso com artistas de rua não, aí. e como se não fosse um trabalho e Como que como se não é fosse isso? pesado, né? Assim, Inclusive isso. eu estou escrevendo um livro agora sobre a minha história, sobre minha carreira e sobre a estética do teatro da Solidão Solidária, que é um livro que já devia ter escrito há muito tempo. Os meus alunos, meus assistentes, professores sempre pedem, Ivan, você tem que escrever um livro, né, para servir como farol quando você não estiver aqui. E agora estou escrevendo. E quando eu escrevo, tanto romance, como poesia, como contos, e na dramaturgia, eu sou tomado, eu sou possuído por um sentimento que eu não consigo deter. Então, essa noite, por exemplo, eu não dormi. Porque às vezes eu vou dormir e acordo 10, 11 horas da noite com o texto na cabeça. E eu tenho que ir para o computador. Antes, quando eu era criança, enfim, quando eu era adolescente, eu ia para a máquina de escrever, né? E agora tem um advento do computador. Então, eu tenho que ir para o computador para escrever. Porque se eu não escrever, naquele momento, no outro dia, eu não lembro mais. Aí passa. E você Então, pode essa noite inteira eu perder. passei escrevendo. E são 30 anos de teatro da Solidão Solidária, 25, 30 anos. Então, é muita coisa, são coisas que eu vivi na rua, né, com essas pessoas, situação de rua, pessoas morrendo, com fome, doentes, minhas aulas nas prisões, no Carandiru, minha estada ao lado de refugiados. Então, é um material, assim, de 25 anos. Então, e eu fico imaginando, aí as pessoas
que tem preconceito contra a arte, contra os artistas, né? Muitas vezes você publica um livro, né? Você passa um ano escrevendo e você sabe que publicar no Brasil não é fácil, você conseguir uma editora. E às vezes Você tem você que dedicar o tempo e ainda tem que o ter dinheiro tempo, ter ainda dinheiro para ou publicar. então muito know-how e sorte para conseguir uma editora que acredite no seu trabalho, né? É. E nesse sentido eu quero agradecer à editora Calango, que é uma editora que já tem mais de 100 livros publicados, de autores diversos, nacionais e internacionais, que há 10 anos publica meus livros, né? Então quero mandar um beijão aqui para Dan Ribeiro, que é meu editor, e para a editora Calango, pela generosidade de acolher o meu trabalho, né, com tanto carinho. Então, e às vezes você passa um ano escrevendo e se submetendo a tantas humilhações, e no lançamento ainda tem gente que fala assim, você não vai me dar um não? Terrível isso, né, cara? Sabe? Ele não valoriza Não ali. E às vezes as valoriza, né? pessoas que pedem para você dar um nem lê. Nem ler. É, É complicado verdade. isso. Então, diante de tudo isso, se você não tiver muita força, muita coragem pro pesado, sabe? Você desiste. Você desiste. Eu lembro que quando eu fui embora de Camaçari, e nós estávamos conversando isso nos bastidores, né? Eu fui a partir de uma decisão de vida ou morte, porque se eu continuasse em Camaçari naquele momento, eu ia morrer de angústia, de tristeza, porque eu já tinha feito tudo. Foi na década de 80, eu já tinha feito festivais, participado de festivais de música, vencido o festival de música, teatro, já tinha lançado 2 livros. Então, uma cidade pequena, né, que é Massari, é uma cidade pequena ainda, mas naquele tempo ainda Era bem mais, menor ainda. bem menor. Então, eu já tinha feito tudo que cabia a minha arte aqui. Eu não podia mais ficar aqui. Eu lembro que eu desempregado, e aí foi um momento de muita dor, porque eu tinha passado no vestibular, na década de 90, para letras, em 88, para o curso de letras vernáculas com inglês na UFBA. E passar na UFBA naquele momento, fizeram uma festa lá no POC, né? Meus pais, assim, fizeram uma festa, porque ter um filho na Universidade Federal da Bahia, naquele tempo, era, era ter um patrimônio familiar. E eu lembro que eu não tinha dinheiro para ir para Salvador estudar, porque a faculdade era gratuita. Mas você tem que pagar ônibus. Naquele tempo não existia ônibus universitário. Tinha o Então, transporte, tinha o material, a alimentação. material, tudo, né? Então eu lembro que às vezes eu conseguia grana para ir e quando não conseguia não ia. E quando era prova era terrível, porque eu sempre fui muito dedicado, né? Sobretudo nessas áreas humanas, da educação. Tirava notas boas. Aí eu lembro de um dia, eu tinha uma prova de literatura e não tinha dinheiro para ir. Aí eu estava em casa super triste, meu pai, o que aconteceu? Eu falei, né, que não... Ele falou, não, você vai para a escola. Aí me deu dinheiro para eu ir para a escola e ele disse assim, meu filho, enquanto eu tiver força nos meus braços para trabalhar, você vai estudar. Cara, eu tinha 20 e poucos anos já, 23, 24 anos. Eu disse, cara, não é justo, sabe, eu ter saúde, ser uma pessoa inteligente e não conseguir um emprego na minha própria cidade. E aí fui fazer a prova. Na volta, quando eu cheguei no POC 1 ali naquela rua, era o Sendes, na época, que agora é Policlínica, né? Eu vi de longe um monte de gente na frente da minha casa, estava chovendo muito, um monte de gente na frente da minha casa. Eu falei, meu Deus, se morreu alguém. Saí correndo, quando cheguei lá, estava meu pai chorando, minha mãe, meus irmãos pequenos. A chuva tinha derrubado minha casa. Que Era uma casa de situação. taipa, né? Só tinha a cozinha que era de alvenaria, o resto tudo era de taipa. E a chuva tinha derrubado. E eu lembro que, né, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, não é justo, cara. Não é justo eu não ter como ajudar meu pai nesse momento de aflição. Vou dizer a ele o quê? E eu lembro, Morivaldo, que eu peguei 3 papéis, escrevi São Paulo em um, Rio de Janeiro no outro e Brasília no outro. Amassei os 3, joguei para cima, peguei um, deu São Paulo. Foi quando eu fui para São Paulo. Ou seja, você jogou a sua sorte ali porque você não estava mais querendo mais viver aqui. Não, Né? A minha saída é ir para um desses 3 lugares. Eu não me admitia morrer aqui de fome e nem morrer não realizando os meus sonhos.
E como foi? E aí eu lembro que na segunda-feira, na hora do almoço, eu falei para minha mãe, eu estou indo para São Paulo. Minha mãe se desesperou, cara. A gente nunca ter se separado assim. Se desesperou, começou a chorar. A gente tem uma família muito unida. Aí, meu filho, você vai fazer o quê em São Paulo? Você sem dinheiro? Eu falei, não, mãe, eu consegui um dinheiro aqui. Eu estou com dinheiro para passar 3 meses lá. Mas não tinha nada, nada. Só para aliviar, Não, porque eu né, não o podia deixar sofrimento dela ali não para podia você. deixar minha mãe aqui sofrendo, né? Eu lembro, Rivaldo, que eu fui no ônibus, na época era Itapemirim. Era Itapemirim. quase 3 dias para chegar em São Paulo, 2 dias e meio. E eu tinha lançado o primeiro livro, que não era essa capa, que isso aqui foi a segunda ou a terceira edição. Era um livro da capa branca, que era o livro Eu Sonhador. Eu Sonhador. Eu Era esse Sonhador. mesmo livro, Era só o mudou mesmo a livro, só capa. que é a primeira edição, que É. já não existe mais. Que foi lançado em 86. E aí, tinha sobrado 30 livros, 30 exemplares. Foi com esses livros que eu fui para São Paulo. Então, na ida, na viagem, quando chegava nas paradas, né, que o ônibus parava para poder as pessoas almoçarem, eu não descia, porque eu não tinha dinheiro para almoçar. Só que no segundo dia eu não aguentava mais de fome. Não aguentava mais, então descia. Aí eu ia lá pro garçom e dizia, olha, eu sou um poeta, sou um artista baiano de Camaçari. E tinha minha foto no livro, né? Eu jovem, eu estou indo para São Paulo tentar minha carreira. Dá para você trocar esse livro num prato de comida? Quando eles trocavam, eu comia. Quando não trocava, que nem sempre, né, troca, Não, né? porque aí na janta eu tenho que pedir novamente, às vezes. E às vezes o cara dizia, rapaz, ó, tudo bem, mas tem que falar com o gerente. Eu disse, não, eu falo. Ah, mas ele não está aqui, só vou daqui 1 hora. O E o ônibus ia ônibus embora. ia embora, e você seguia. Então, chegando em São Paulo, eu passei todas as dificuldades. Mas você foi para São Paulo para casa de alguém conhecido? Aí eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que morava lá em São Paulo, numa periferia, numa favela, na Jardim Antártica. E minha tia, que assim, foi a meu grande anjo da guarda, né? Meu grande anjo da guarda. Morava numa casa muito simples, né? Mas que me acolheu com muito amor. Um inverno rigoroso, eu lembro que ela botava 4 cobertores, porque não era o corpo que sentia frio, era a alma. Você saiu no Nordeste, você nasceu em Pernambuco, Sol. veio para Bahia e vai para São Paulo Você em pleno abria a inverno. torneira, não saía água, estava tudo congelado, né? Mas eu sempre, e aí você fala de uma coisa que eu gosto muito de falar, que é de fé, que é de acreditar, né? Porque eu sempre dizia assim, cara, eu não vim aqui para não vencer. Eu não vim para São Paulo para morrer, né? Eu vim para vencer e vou vencer. Eu lembro que eu consegui um emprego na Livraria Siciliano, que era uma livraria na época, depois se tornou Saraiva, enfim. E você foi lá na livraria fazer o quê? Pedir emprego ou foi mostrar o seu livro? Não, fui pedir emprego. Foi pedir emprego mesmo. Aí quando eu fiz o teste, o cara falou, seu sotaque, você é de onde? Já começou a dar risada. Eu sou de Pernambuco, faça a ficha aí. E aí eu fiz a ficha, eu senti que eles... Aí eu falei, cara, eu fiz letras. Aí comecei a falar do meu currículo, você fez literatura? Fiz. E tem um livro, você é escritor? Sou. Aí o cara começou a valorizar, mas até então não olhou para você e falou assim. Eu esse mostrei já um livro nordestino para vai fazer ele, o que né? aqui? Ele disse, eu vou fazer um teste com você de 1 semana, se você passar. E aí, cara, quando eu entrei na livraria, ali era a minha casa. É o seu mundo ali. É o meu mundo. Então, o cara entrava para comprar um livro de matemática, eu vendi o livro de matemática e dizia, olha, esse cara que escreveu o livro, a influência dele foi de escritor tal, e vendi outro livro. Então, e aí eu consegui a amizade do gerente, e olha como é acreditar, ter fé. Esse cara, esse gerente, era amigo de um cara que era o meu grande ídolo. Ele era amigo de Belchior. Olha. Amigo de Belchior. E Belchior era cliente da loja. Belchior sempre gostou muito de livros de arte e comprava nessa loja, né? Até então eu não sabia. Ele começou a ler meu livro e falou assim, olha, cara, que bacana parece com coisas que o meu amigo escreve. Falei, quem é seu amigo? Belchior. Falei, Belchior cantou? Ele disse, sim. Falei, mas você conhece Belchior? Ele disse, não, Belchior é meu amigo há 10 anos. Vem aqui todo mês comprar livros comigo. Olha.
E aí, cara, eu falei, cara, me apresente o Belchior. Não, deixa ele vir aqui que eu vou lhe apresentar. E aí veja o que aconteceu. Eu comecei a... Eu acho que eu tô falando muito, né? Você quer fazer uma Não, fica à pergunta? vontade, não. E eu comecei a fazer um espetáculo de teatro lá em São Paulo. Montei um grupo de teatro e montei um espetáculo chamado Sanatório para Freud. Hum, A livraria me dava essa liberdade de trabalhar durante o dia e à noite fazer o espetáculo. Só que, num determinado momento, o gerente veio para mim e falou: olha, teve uma reunião agora com a supervisão e a supervisão vai mudar todo mundo. Você trabalha de 8 às 17, você vai trabalhar de 14 às 22. e aí? Eu falei, cara, não tenho como eu trabalhar de 14 às 22 porque eu estou em cartaz com o meu espetáculo. E ele, de uma forma muito arrogante, acho que ele não estava bem naquele momento, falou: olha, você decide se você quer ser artista ou você quer ser vendedor de livros, não sei o quê. Falei, cara, eu não vou ficar. Eu não vou ficar. E minha esposa, minha ex-esposa, Você já estava casado já estava nesse tempo? casada. Minha esposa estava grávida de minha filha, de Laíra. E aí, na hora que eu falei assim, cara, eu não vou ficar nesse emprego e largar o teatro. Mas aí o mundo caiu na minha cabeça e falei, poxa, minha esposa está grávida. E o que é que eu faço? Mas, mais uma vez, a arte falava mais alto. Né? Aí ele falou, você tem certeza do que você está falando? Eu falei, tenho. Deixou você entre a cruz e a espada para você Você que sabe decidir. da sua vida. E aí saiu, cara. E aí eu comecei a chorar. E para os clientes não ver eu chorando, eu fiquei de costa para a loja e fiquei arrumando os livros. Né? E aí, 15, 20 minutos depois, esse gerente Domingos bateu no meu ombro e falou: ô Ivan, meu amigo quer falar com você. Eu, que diabo de amigo, tava muito que Revoltado revoltado com todo. tudo. Que diabo de amigo. Eu só vi uma voz assim, bem grossa, falou assim: tá nervoso, poeta? Cara, eu já tinha ouvido aquela voz. Eu falei, cara, eu reconheço essa voz. Belchior. Aí quando eu olhei assim, ele é Belchior. Aí ele disse, tá nervoso, poeta? Eu falei, pô, Belchior, me perdoe, cara, desculpa eu ter falado assim com você, que eu não tô num dia legal hoje. Aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a contar a ele. Aí ele falou, calma, que tudo passa. Tudo Eu passa. peguei isso assim como uma oração. Aí eu falei, Belchior, mas como é que você faz quando você está num momento de agonia para você pensar que tudo passa? Ele, não me siga que eu também estou perdido. E aí, Aí é questão de não fé. me siga que eu também estou perdido. Que E aí a situação. gente começou a dar risada, cara. Ele disse, não, depois a gente vai tomar um café aqui. Eu falei, Belchior, você tem uma canção que resume o que eu estou passando nesse momento. Que eu acho que você fez a canção para mim. Ele falou, qual canção? Eu falei, Fotografia 3x4. Que é uma canção que diz assim, que é aquela muito grande, eu não sei, mas eu me lembro muito bem, do dia em que cheguei, jovem que desci do norte, na cidade grande, os pés cansados e feridos de andar a Guatirana. Em cada esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos e depois sorria, examinando o 3x4 da fotografia e sorrindo do lugar de onde eu vinha. Mesmo vivendo assim, não esqueci de amar. Se o homem é pra mulher e o coração pra gente dar. Mas a mulher que eu amei não pôde me seguir, não. Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem. Nascido só não nasce pra quem vem. Do norte vai viver na rua. Aí ele me abraçou assim, disse, tudo passa. Mas não me siga que eu também estou perdido. E aí ficamos amigos, né? E aí o Domingos falou assim, você não queria mostrar o livro para ele? Aproveite. Cara, eu saí correndo na loja, que eu sempre levava A eu tinha bolsa, uma pasta daquela uma pasta pasta com preta, os livros. de plástico, com meus poemas, né? Ah, Aí eu peguei a pasta, entreguei a Belchior, aí ele olhou assim, disse, eu posso levar para dar uma olhada? E semana que vem eu trago. Eu falei, claro, né? E aí ele saiu com a pasta, foi embora. E eu não me dei conta que aquela parte eram os meus originais. hum, Eu não tinha cópia, eram os meu Deus. originais. E aí, Para encontrar de novo. cara, na semana seguinte, Belchior não apareceu lá. 2 semanas, nada. 3 semanas, no final do mês, aí chega o pessoal do RH, uma correspondência,
dizendo que eu já estava de aviso. Que você não tinha aceitado, né, a mudança. Não tem mudança, que eu já estava de aviso que eu ia sair nas 2 próximas semanas. E aí eu falei, cara, perdi o emprego e perdi... E ainda perdeu seus originais. E meus amigos. Porque todo mundo, cara, na loja, ficava tirando, sabe, dizendo, cara, seus poemas são tão ruins que Belchior tá com vergonha de vir aqui devolver. Oh, e a gente perdeu o situação. cliente que comprava mais aqui, ó. Sua rescisão tem que ser descontada. Meu Deus do céu. E aí, faltando uma semana para eu sair, chega Belchior. Cheguei Belchior. A primeira coisa que eu vi quando ele entrou na loja foi as mãos dele, que tava vazia. Falei, ixi, perdeu meu livro. Ele disse, olha, seu livro tá lá no carro. Você sai de que horas daqui? Falei, não, por quê? Disse, quando você sair, eu vou dar uma volta. Você vai sair que horas? 17 horas? Umas 15 horas? Você vai sair umas 17 horas? A gente toma um café pra gente conversar um pouco. Falei, não, eu posso sair agora. Aí um puxa-saco lá falou, não, você tem que sair às 17 horas. Olha, Eu saí, já não estava de voltei aviso, nunca já estava mais nem pra aí. livraria, né? Nunca mais voltei. E aí Belchior me disse uma coisa que fantástica. Ele falou assim, tem umas imagens nos seus poemas que são muito bacanas, assim. Por que você não publica seu livro? Aí eu falei, eu não tenho dinheiro, Belchior, não tenho dinheiro para publicar. Aí ele disse, pegou um guardanapo, escreveu um telefone lá de um amigo dele, só vá nessa... ligue para meu amigo e vá visitar ele. Aí eu fiquei assustado, eu falei, pô, falar o quê? Eu falei, eu não tenho dinheiro, Belchior, não tenho dinheiro para publicar meu livro. Vá lá e fale com o Paulo. E aí, no outro dia eu liguei, né? Comprei umas fichas lá, que é o orelhão, e liguei. O cara, não, vem aqui pra gente conversar. Eu fui. Aí quando cheguei lá, a secretária da gráfica, a primeira coisa que falou assim, você é um amigo de Belchior? Ele já tinha recomendado lá então. Aí aí, cara, você é um amigo de Belchior? Essa pergunta me assustou. Eu falei, sou? Que responsabilidade, Mas, né? bom, Amigo de Belchior. Foi o que ele disse, que você era um grande poeta. Que isso foi o quê? Na década já início de 90? Foi em 92. 92. E ele estava no auge aí, sucesso tremendo. Sucesso, né? E aí Belchior me indicou, aí eu publiquei o meu segundo livro, Flores em Pé de Guerra. Esse livro, eu lembro como hoje, que antes dele me indicar a editora, eu falei, cara, ninguém vai publicar meu livro, mas essa chance eu não vou perder. Eu falei, Belchior, você pode escrever, sei lá, fazer um comentário sobre os meus poemas? Ele olhou para mim e falou, Ivan, seus poemas são muito bons. Você vai encontrar muita gente pela frente para escrever sobre você. Eu posso fazer as ilustrações do seu livro. Inclusive, tem uns poemas aqui que eu já vi, que eu já tenho ilustrações prontas. Ilustrador vai ser mais difícil aqui, você não conhece ninguém em São Paulo, eu faço as suas ilustrações. Então esse livro, Flores em Pé de Guerra, ilustrações Belchior. Esse foi o segundo livro seu? Foi o meu segundo livro. Essas ilustrações desse livro são de Belchior e de outro querido amigo, genial, que é o Hélio Castilho. Mostra a capa dele naquela ali. Aí, ó. Belchior. Flores em Pé de Guerra. Pé de Guerra. Ivan Antônio. Belchior, assim, tive muita sorte, porque grandes amigos, Belchior, o Zé Cabaleiro, que é um amigo, irmão, o Paulo Betti, Sérgio Mamberti, foram assim, anjos de luz que apareceram na minha vida, que acreditaram... Sérgio Mamberti, que foi uma perca que você teve também há pouco Mamberti, tempo aí, né? Quando eu soube Na verdade, eu já estava me preparando, porque quando ele foi entubado, Tadeu de Pietro, que é um amigo nosso em comum, disse, Ivan, ore para que seja uma boa passagem, porque nosso irmãozinho não volta mais. Já era delicada a situação dele. Enfim... mas ele está aqui, um anjo de muita luz, de muita bondade, sempre foi uma pessoa que foi ponte, sabe? Trabalhamos juntos, né? Em 2 espetáculos, um em São Paulo. Você falou aí o nome, e agora está falando aqui de Sérgio Mamberti, que é um grande nome, um ator, cara que tem uma história muito grande, tanto no cinema quanto na TV. Paulo Betti, mas o seu primeiro contato com um artista assim, de nível nacional foi Belchior? O primeiro foi Belchior. Belchior foi assim, a grande luz, assim, foi... Porque acontece uma coisa que é muito engraçada, né? Quando você publica uma obra que tem referências, né? As portas começam a se abrir, porque quando Verdade. Eu lembro, nos lançamentos, na verdade... Eu mostrava mais as ilustrações de Belchior do que... Olha, esse livro aqui...
Porque você tinha vivido uma experiência tremenda. Seu primeiro livro você estava trocando um prato de Um prato comida de para chegar até comida, São Paulo. E aí sabe? depois você está com um livro lá com assinatura, De com ilustrações de Belchior, sabe? Então Belchior. eu chegava lá nas Você ia livrarias, perder esse cartucho eu aí? chegava nas livrarias, né, dizia, cara, dá pra colocar meu livro aqui pra vender? Ah, agora não tá, já tá cheio. Eu falei, cara, mas pra mim dar uma olhada. Ah, depois você traz aí outro dia. Eu falei, rapaz, esse livro aqui tem as ilustrações de Belchior. Que Belchior? Belchior? Mudou na Não, cara, hora. traga 10. Eu contava isso pro Belchior e ele dava risada. Ele disse, sempre que eu Ah, entrar alguém que eu tô devendo, você tá ganhado. Belchior era muito generoso. Quando eu lembro, a gente tinha uma sede do Teatro da Solidão Solidária, próximo da Avenida Paulista, uma travessa na Pamplona, e teve um tempo que a gente não conseguiu patrocínio para pagar aluguel. Ele fez um show, né, para poder arrecadar fundos. Então ele sempre foi um cara muito. Então foi a primeira porta que se abriu. Aí depois o Fábio Júnior também foi um cara que abriu muitas portas também para mim, porque abriu a televisão para mim. Ele tem um programa na Record, um programa famoso, de muita audiência. E como você conheceu o Fábio Júnior? O Fábio Júnior, na realidade, nessas minhas andanças, nessa minha pesquisa, o Teatro da Solidão Solidária é uma pesquisa de 20 anos em que eu me vestia de mendigo, e ia dormir debaixo de pontes, marquises e albergues, sem que essas pessoas soubessem que eu era um diretor de teatro, né, que era um artista. Para entender como é que essas pessoas sobreviviam à Que fome. você, na verdade, queria viver ali na prática mesmo, para Foram, você depois interpretar. foram 20 anos, né, 10 anos aqui no Brasil, que eu passava 5 a 10 dias por ano com eles, disfarçado de uma pessoa em situação de rua, depois fui fazer na Europa e nos Estados Unidos com refugiados. Então, numa dessas andanças, a Record estava fazendo uma matéria sobre população em situação de rua e me entrevistou. Né? Eu ri e falei se podia procurá-los depois, era uma sexta, na segunda. E eles acharam aquele mendigo muito Folgado. muito folgado. E falou, pode, mas por quê? Eu falei, não, só posso falar na segunda. E eles ficaram com aquilo na cabeça, né? E na segunda, eu fui aí na Record. Aí foi engraçado, porque os caras não queriam Mas deixar eu eles até entrar. então achavam que você era um Não, achava mendigo. que eu era uma pessoa em situação de rua. Aí eu fui na Record, me identifiquei e falei, olha, eu fui entrevistado, né? Pode ver que tem uma... Aí falei, tem uma entrevista minha, eu como morador de rua, mas eu não sou morador de rua. Aí contei a história. Aí levaram para todos os programas da Record e o Fábio Júnior viu. Aí falou, não, quero entrevistar esse cara é muito interessante. Aí me convidou para entrar. Aí ficamos amigos, até trouxe ele depois aqui, no Réveillon, aqui no show. Isso quando você estava secretário. Quando eu estive secretário da Cultura, né? Que legal, cara. Que legal essa história. Aí depois nos encontramos depois em Nova York, numa das minhas idas lá. Ele foi fazer o Brasilândia, aí vários lugares. Assim. O Fábio Júnior se tornou um querido, assim. Que legal, cara. Mas dentro desse estudo, dessa situação aí de morador de rua, de situação de rua, você também levou, né, essa peça para Portugal. Você ficou Sim. na rua, que inclusive foi você e foi o Zuriel, né? Foi quanto tempo que vocês ficaram ali naquela praça ali? Como que ali já não foi como morador de rua, foi como Como presidiário. O, Que ali foi um sanatório ali? não, ali foi Ali foi o outro quê? espetáculo de grande envergadura que também me levou para o mundo. Foi a Canção dos Condenados. Ah, A Canção dos Condenados eu fiz a primeira vez em São Paulo, na Praça da Sé, e era uma peça que era contra a pena de morte, né? Contra a pena capital. Que era no momento que os políticos, uma parte, né, dos políticos brasileiros, estavam investindo na ideia de que tinha que haver pena de de morte. implantar a pena de morte. Implantar a pena de morte. Eu sou um humanista, né? Sou um poeta, sempre fui contrário. E aí eu falei, cara, eu posso fazer esse espetáculo, mas num palco comum, todo mundo já teve outros espetáculos assim, né? Livros já existem, filmes também. Como é que eu vou fazer esse espetáculo? O espetáculo contava a vida dos presidiários condenados à morte a 10 dias da execução. Então, era o drama desses dois homens numa cela há 10 dias para ser executados. Né? Então, eu armei, né, a produção armou uma cela de ferro
de 6 metros de comprimento, 4 de largura, 3 de altura, na Praça da Sé, em plena Praça da Sé, que é a principal praça de São Paulo, né? E nós armamos essa cela lá e nós passamos 10 dias, eu e outro ator, Pedro Baggio, um ator lá de São Paulo, 10 dias dentro dessa cela, encenando o espetáculo, sem sair dos personagens. Então, 24 horas por dia no personagem você ali. passava qualquer momento lá, de manhã, tarde, noite, de madrugada, nós estávamos lá na peça. E o espetáculo, a metodologia que nós utilizamos, dava margem a qualquer momento que você passasse, a gente está em cena, porque um prisioneiro dormia, se alimentava. Então, em qualquer momento que você passasse, mesmo que nós não estivéssemos encenando o espetáculo, a gente estava dormindo, estava se alimentando, lendo. Era um presidiário, né? E que não tinha contato com o mundo exterior. Uhum. E foi muito bacana porque... Mas as pessoas não encostavam lá para fazer perguntas, não, a não? gente foi assistido por mais de 200 mil pessoas nesses 10 dias. Mas o pessoal fazia perguntas a vocês Muitos, lá? porque E vocês respondiam como personagem, como né? Um presidiário, condenado né? ali. Então as pessoas saíam do metrô, né, Praça da Sé, que é o principal, O coração que de é a São Paulo ali. multidão, né, 17 horas, 18 saindo do metrô, milhares de pessoas, e viam aquela cela, e em cima da cela tinha presos condenados à morte incomunicáveis. E era no momento que estava se noticiando na mídia essa ideia de que políticos achavam que deviam implantar a pena de morte. Então, muitos achavam que era verdade, né? Então, é tão engraçado porque tem uns evangélicos que levavam a Bíblia para a gente, né? Diziam, antes de você ser executado, se converta a Jesus Cristo, que vocês serão salvos. O Estadão fez uma matéria de página inteira com um menininho de rua que ele ia todo dia lá. E um dia, de madrugada, às 2 horas da manhã, ele dormia na Praça da Sé, ele foi lá e bateu na cela, e a gente acordou assustado porque também tinha ameaça de bomba, né? Os caras dizendo que ia jogar uma bomba lá na cela. Então a gente acordou assustado, era um menininho. Ô, mano, quando o guarda estiver dormindo, serra e se manda. E me deu uma serrinha. Olha Me que deu uma coisa, serrinha de cara. presente. E aí o jornal, o Estadão foi lá, fez uma matéria com ele no outro dia, enfim. E aí foi um espetáculo nosso que foi muito sucesso lá em São Paulo. E aí me colocou nas páginas dos principais jornais brasileiros. Enfim, anos depois, e aí, mais uma vez, Morivaldo, a questão da fé. Quando eu fui fazer espetáculo, a gente também, sem conseguir patrocínio, sabe? Ninguém acreditava, ninguém queria envolver sua empresa com um tema tão brutal, que era pena de morte, presídio. Nenhuma empresa queria investir na gente, né? Quem é que queria envolver o Seu nome, a nome, sua né? marca? Seu know-how. Então a gente fez isso assim, compramos o cenário fiado para pagar depois com apresentações. E foi muito difícil, mas a gente acreditou, nós fizemos. 10 anos depois, a cidade de Guimarães, que é uma das principais cidades de Portugal, cidade turística, foi nomeada capital europeia da cultura. É. E para comemorar esse fato, eles fizeram o Festival Mundial de Cultura. E escolheram artistas e espetáculos de vários cantos do mundo para esse festival. E numa dessas matérias, que tinha a Canção dos Condenados, que eles viram, eles entraram em contato com a gente para poder a gente ir para o festival. Então nós fomos representar o Brasil com a Canção dos Condenados. E aí eu sempre, né, eu tenho muito orgulho dessa cidade de Camaçari, muito orgulho e muita gratidão. E muita gratidão. Então, todas as vezes que humildemente eu tenho possibilidade de promover algum artista da cidade, eu faço. Né? Eu lembro quando eu estava secretário da Cultura, que eu trazia um artista famoso, eu sempre colocava um artista da cidade, não apenas para abrir o show desse grande artista, mas para cantar com ele. Né? E na Canção dos Condenados, e aí eu não era mais secretário, assim, essas coisas, e fui convidado e podia ter escolhido um artista da Globo, outro artista, porque era um dos mais importantes festivais da Europa. Então, qualquer outro artista que eu convidasse, iria.
né? Com certeza. Mas eu convidei Zuriel, né, que morava aqui em Camaçari, trabalhava no SEMA, que é um grande ator, um artista de primeira grandeza, Inclusive, assim. ele já concluiu o cinema, escreveu Não, um livro também no Palco da Vida, esteve aqui com a gente. ele Que ele, né, aqui na entrevista ele falou que você foi um cara que deu a oportunidade, né, para ele. na realidade, essa questão de dar oportunidade, eu tenho uma, é óbvio que quando ela se transforma numa ponte, eu fico muito feliz, mas ele tem luz, eu só vi essa luz, né? O Zuriel é um artista fantástico, um artista de primeira grandeza em todos os aspectos, porque ele tem compromisso com o que ele faz como artista, tem talento, tanto como ator, como diretor, como professor, como escritor. Eu li o livro dele, lindo, lindo. Se formou em cinema em São Paulo, É. né? Agora nós estivemos juntos no Encontro Nacional. Você teve com ele agora que você Tive esteve em São agora, Paulo? na semana Encontrou com ele, passada, né? porque eu fui coordenar, a gente fez um encontro nacional dos coordenadores do Teatro da Solidão Solidária. É. E ele é um dos coordenadores. Então foi muito bacana, porque foi coordenador de São Paulo, Rio, Minas Gerais, Curitiba, Amazonas, Pernambuco, Paraíba. Foi assim, muito Esse aí bacana. foi um encontro presencial. Foi um encontro Porque presencial. até então, né, você começou em 2020 o encontro Online, que né, era aquele encontro online, virtual. que tinha pessoas de Nova York, Paris, do mundo inteiro aí, Nós que fizemos. inclusive eu acompanhei bastante Você junto viu, contigo. né? A Que gente inclusive fez. o primeiro, né, que você fez o primeiro Foi foi aqui, né, e Foi aqui. inclusive que eu fiquei até preocupado porque a gente tinha programado um horário e eu ia começar outro horário e aí o negócio estava tão, proporção tão grandiosa, você estava tão envolvido que aí já deu o horário do meu Estourou o tempo, programa. não foi? E aí eu falei, Ivon, pelo amor de Deus, vou começar um programa que estreia hoje. E Ivon foi pro corredor ali, eu fiquei Não, preocupado. a Falei, gente terminou. Não, na realidade, eu vou aproveitar esse momento para te agradecer. Porque nós fizemos até o 15º, para depois fazer o presencial. E foi um programa, né, nesses 15 encontros que nós fizemos, com gente do mundo inteiro. Então a gente, além desses amigos queridos, Paulo Berti, Sérgio Manberti, Zé Cabaleiro, Rose Campos, Sidney Magal, né? Além desses amigos queridos, a gente trouxe gente dos Estados Unidos, Rafael Reguino, que é um amigo, um parceiro, que é diretor de musical da Broadway. A gente trouxe Meire Fernandes, que é diretora de um grande festival de cinema de Los Angeles. Enfim, o pessoal da África, os escritores, muita gente. E deu certo, muito sucesso. E quer dizer que esse sucesso se deve ao início, né? Porque se não tivesse dado certo o início, provavelmente não teria dado a sequência. E foi aqui, no seu estúdio, nesse sagrado estúdio que estou, que eu comecei esse programa. é que você falou comigo, né, naquela mesma semana, e eu falei, olha, eu vou estrear um programa hoje, que vai ser tal horário. Eu falei, não, mas eu termino antes. E aí o negócio tomou uma proporção grandiosa, que eu estava vendo você se emocionando aqui. Depois a gente teve que mudar pro escritório do Outro lado. estúdio, foi. Aí depois foi para Eu fui pro o corredor. corredor, né? Eu e falei, minha nossa, filha. velho, Ivanildo, tô preocupado com o Ivanildo e eu Não, preocupado com o eu programa que aqui tava preocupado, também. E muito né? grato a você. Mas, Então, só queria aproveitar graças a esse Deus, momento. depois, né, eu falei que você ia vir fazer depois, fora desses horários que eu tinha, mas depois você montou uma estrutura, começou já a fazer em casa também. E é um projeto muito lindo, que eu participei também da minha casa em vários encontros aí, sensacional. E esse encontro também foi o primeiro encontro presencial que você teve. Depois da pandemia, depois São Paulo. pós-pandemia, né? Foi um encontro que também assim, foi muito bacana. A Rose Campos teve também no encontro, o Tadeu de Pietro, o Ari Brandi, que é um dos mais importantes fotógrafos brasileiros, que é o fotógrafo do Ney Mato Grosso, né? Também teve lá. Porque o ano que vem nós estaremos fazendo o Festival Mundial de Cultura da Paz, do Teatro da Solidão Solidária. Que Vai ser onde? vai ser em São Paulo, São Paulo. em Fortaleza e provavelmente aqui em Camaçari, uma das etapas, que eu estou vendo ainda de como fazer, com quem fazer, mas provavelmente eu quero fazer aqui na minha cidade uma das etapas para trazer o mundo para cá. Que legal, que bom. Ô, Ivan, a gente também acompanha que você sempre foi envolvido nessa questão, vamos dizer assim, questão política, né? E claro que quando a pessoa entra na política, o pensamento é de quê? De facilitar
aquilo que ele defende, aquilo que ele busca, e ele sendo um representante direto, né, ele vai melhorar, vai trazer mais recursos para o que você está inserido, e no caso, a arte. E de fato você teve esses momentos, né, que você, nem que você falou aqui, trouxe grandes nomes, grandes artistas para aqui, deu oportunidade para muitos nativos, né, aqui em Camaçari também, no meio da arte e tudo, mas até então, na política tem esses altos e baixos. E você se acha injustiçado, porque você teve, né, querendo ou não, você estava no topo quando você chegou a ser secretário de Cultura. E depois, com mudança de gestão, você saiu e ficou totalmente fora em termos da gestão pública. Como que foi para você essa transição? Olha, no começo, eu fiquei muito triste, né, assim, porque realmente estava fazendo um trabalho que a cidade tinha acolhido, né, com muito carinho, com muito respeito. Mas eu acredito sempre, né, que Deus, né, esse Senhor e Senhora, que Deus é tudo, Deus é homem, Deus é mulher, Ele sabe de todas as coisas. Hoje eu estou num momento e num lugar de muita felicidade, né? Eu viajo o mundo fazendo bem, sabe? Eu viajo o mundo juntando pessoas para fazer o bem. Em cada canto que eu chego, eu junto pessoas artistas, não artistas, pessoas de todos os segmentos sociais, para fazer com que essas pessoas entendam, como eu entendi, que juntos a gente pode transformar o mundo, né? Isso através do que eu sempre acreditei que foi a arte, né? Então, eu não teria hoje alcançado esse lugar que estou, esse momento, se o que aconteceu comigo não tivesse acontecido. Foi a forma que Hum. Deus escolheu para me mostrar e potencializar outros caminhos. Então tá tudo certo, sabe? Eu só agradeço por todas aquelas pessoas de antes e de hoje que me dão o espaço para que eu continue sendo esse ser a serviço, né? Sendo esse ser a serviço da humanidade, a serviço das causas humanitárias. Então, agradeço a todos políticos que passaram na minha vida e que me deram a oportunidade. Ao atual, eu estou com um programa lindo na TV hoje chamado Conversa com Poeta, Hum. que eu junto também artistas nacionais e internacionais com artistas de Camaçari, que é um programa que Você faz aqui entrevistas? faço entrevistas, Que né? legal. Que é do canal da TV Camaçari Cultura, né? Da Secretaria de Cultura aqui do município, da prefeitura, e que me dão total liberdade para entrevistar quem eu quiser e falar do que eu quiser. Então sou muito grato, sabe? Assim, essa cidade eu só tenho. Essa cidade foi um milagre para mim, E sabe? que Em bom todos os isso, né? Que aspectos. apesar de você estar inserido, querendo ou não, você está hoje fazendo parte da Secretaria de Cultura, que está dentro de uma gestão política, mas você tem liberdade para você entrevistar quem você Tenho, quiser, fazer o que você e quiser. tanto o prefeito quanto a secretária de Cultura sempre foram muito gentis, muito dignos comigo, sabe? Que legal, cara. Nunca, em nenhum momento, usaram das suas autoridades para impor nada em relação a mim. Eu só tenho a agradecer, sabe? Porque nem sempre é assim, né? Não, nem sempre Geralmente, é. Ao geralmente contrário, tem né? Ao uns que contrário. porque deu oportunidade, não, que na verdade ele está tendo a oportunidade de ter você no grupo, mas ele se acha que deu oportunidade para Ivan e que Ivan tem que ter o limite, tem que ficar naquela caixinha. Mas não, eu acho que é um privilégio, né? Uma Secretaria de Cultura ter um cara como você que participa, um nome como o seu que participa, e que bom, né, que eles têm esse entendimento que dá para você a liberdade para você produzir de forma livre. E tem uma coisa também que é assim, depois de tantas pauladas também, né? Eu aprendi que também eu não sou o dono da verdade, sabe? Principalmente isso. Eu acho que o meu grande aprendizado é entender que eu estou sempre aprendendo. Então, aprender com o diferente é um grande trunfo também. Porque muitas vezes você está em determinado grupo ou em determinada situação em que você acha que só você tem a verdade. E você não se dá a oportunidade de aprender com o outro, né? Então, eu tenho
às vezes em silêncio, e nas minhas orações, aprendi tantas coisas com os diferentes, inclusive com aqueles que eu não tolerava, né? Como parceiros e como companheiros de jornada. Então, para mim, hoje, a minha jornada espiritual, humanitária, ela está acima de tudo, né? Então, em todos os cantos que eu puder colaborar com ética, com dignidade, eu estarei presente, sabe? De uma maneira humilde, de uma maneira que eu possa ser um carpinteiro, um jardineiro, né? nesse processo. Então, tudo que aconteceu comigo, eu só tenho a agradecer em todos os aspectos. Nos aspectos quando eu estive secretário, nos aspectos agora que eu não estou, mas estou servindo de outra maneira. E assim eu vou seguindo, tocando a minha jornada nesse planeta. E a sua missão? A minha missão, né? Você chegou a lançar quantos livros? Eu tenho 10 livros. 10 livros? O 11º deve sair agora. Olha aí que legal. o ano Você que escreveu vem. agora nesse período de pandemia? Estou terminando. Que é esse livro sobre o Teatro da Solidão Solidária. Já tem o nome, o tema dele? Chama-se Um Artista em Busca de Si Mesmo e a Estética do Teatro da Solidão Solidária. Que legal. O primeiro livro seu foi qual? Foi o Eu Sonhador. O Eu Sonhador, que é o que você foi para São Paulo com Fui para ele. São Paulo com ele. Foi meu passaporte. Seu passaporte para chegar até São Paulo. São Paulo. Que legal, cara. E para o futuro, o que é que você pensa para o futuro em termos de livro, de teatro, da música também, né? Que teve um momento aí que você estava com a banda, fazendo shows e tudo, parou com a questão da música ou continua o até projeto? agora nesse encontro estadual dos coordenadores do Teatro da Solidão Solidária, nós tivemos uma reunião, inclusive porque o Teatro da Solidão Solidária virou não apenas um método, mas um movimento artístico que alberga não só o teatro, mas o cinema, a música, a dança, as artes plásticas, o artesanato. Então, nós temos uma banda agora, assim, muito interessante, que é formada por João Neto. João Neto é um dos mais importantes guitarristas do Brasil, que tocou com Belchior, 10 anos, com Alceu Valença, os últimos anos de vida do Dominguinhos, 8 anos. Neto já participou também dessas transmissões aí participou do do meu show, encontro. né? Foi um dos Participou do show. Que legal. Show. Então tem ele, que é o guitarrista, tem Allan Kardec Júnior, que é outro músico de Fortaleza, que toca bandolim, toca cordas. Então toca o que você imaginar. E aí tocou com quem você imaginar da música nacional. Tem um Laércio, que é baixista, que tocou com Alcione. Tem um João Ribas, que é tecladista, que tocou, arranjador, é maestro, tocou inclusive com artistas internacionais. Aí tem o Cacau, que é um cantor, compositor, que é o diretor do Ateliê Travessia, onde é a sede do Teatro da Solidão Solidária em São Paulo, que é um artista formidável, artista plástico, cantor, compositor. Tem eu, que sou poeta e canto também, o João Neto, a Katia Yamazi, que é uma japonesa. Então a gente tem uma banda que a gente está indo para o Japão agora. Janeiro ou março. Está indo para Tóquio mesmo ou vai para Tóquio? Tóquio. A gente está vendo ainda só a data, porque essa questão da abertura lá, né? Era para a gente ter ido esse ano, mas por causa da pandemia não deu. Vamos no ano que vem, onde a gente vai inaugurar o núcleo do Inclusive, quero aqui Teatro da deixar para Solidão você Solidária. que eu entrevistei aqui tem umas 2 semanas o cônsul de Hamamatsu, que é a maior população brasileira no Japão, está em Hamamatsu. São mais de 32 mil brasileiros, me parece. Você teve lá, né? Você teve no Himalaia. Eu tive em Timor-Leste, Timor-Leste. Ficava perto. Mas esse amigo nosso, ele era embaixador lá no Timor e agora ele mudou, tá em Hamamatsu, no Japão, que fica perto lá. E Olha que bacana. Quem sabe é um lugar bom para vocês pesquisarem, né? Que ele inclusive vai começar um festival de fotografia. É um lugar bom para ele pesquisar, é um lugar bom para você ir com a gente. Também, eu falei para ele me convidou para ele, eu falei, quem sabe, eu não sei de nada, né? Mas já tudo pode acontecer. Agora, e com um projeto desse aí, quem sabe já pode ser uma porta de entrada aí. Então ele falando da grandeza da comunidade brasileira que é lá em Hamamatsu, eu achei interessante. Ele vai começar agora, nesse mês de outubro, me parece, um festival de fotografias e registros de brasileiros no Japão.
que é interessante também. Eu vou te passar o contato dele, que é interessante você Por ter favor. Não, ter não passe. essa Vamos falar com ele ligação juntos, aí. porque você já se Isso. inclui no projeto. Ponte é isso. Agora ele deve estar dormindo, né? Que agora já é Já 4 horas da manhã lá. maduro. Então, mas é um cara interessante, um cara que sempre gosta de cultura. Esse cara, ele, se você não assistir a entrevista, depois assiste, ele foi um dos organizadores do Brazilian Day em Toronto, né? Bacana. Lá em Timor, ele também sempre incentivava a questão do cinema brasileiro, lá em Timor-Leste, e ele está implantando também isso lá no Japão, e achei interessante. Inclusive, ele teve um almoço com o Zico uma semana antes da entrevista, e ele estava falando também de marcar um encontro de algum projeto lá com o Zico, ou seja, ele está sempre buscando Abrir portas. abrir portas, né, para os brasileiros, levar a cultura, esporte, lazer. E você falando de ir para o Japão, eu lembrei logo, é uma comunidade que Iremos você, juntos. né, Convidado você deve, já. deve alcançar. Sensacional. Ivan, e no cinema? Você tem também uma história no cinema, né? Cinema, participei da produção do Carandiru, né? Com o Eco do Babenco, que foi um outro aprendizado fantástico, né? Porque Eco do Babenco, além de ser aquele cineasta que foi, né? Concorreu ao Oscar, inclusive, né? É um dos grandes baluartes do cinema no mundo e também muito generoso. Eu lembro que na época que ele me convidou para o filme, na verdade ele não me convidou para ser ator no filme, para participar da produção, porque eu ministrava oficinas para presidiários e ex-presidiários, e ele viu uma matéria num dos jornais lá de São Paulo e mandou a produção me procurar para que eu indicasse alguns alunos que eram presidiários para o filme dele, né? E aí ficamos amigos. E aí eu indiquei, alguns participaram do filme, e eu lembro que quando estava finalizando o filme, ele me chamou e disse: Ivan, você tem que participar do filme. E já sei, eu assino, você vai fechar o filme. E eu fiquei, eu fiquei muito feliz. Ou seja, você trabalhou durante toda a Nos produção do filme, bastidores. mas você só apareceu de fato Aí, no final. E aí eu falei, cara, o que é que esse cara vai fazer comigo, né? E eu realmente fechei o filme. Porque o filme termina com a grande... Tem a rebelião, né? Uhum. Aí tem o massacre. E aí quando termina o massacre, na segunda-feira, o médico, que é outro amigo querido, que é o Luiz Carlos Vasconcelos, um ator de primeira grandeza, nos tornamos amigos. Trouxe ele aqui para Camaçari, inclusive, também. Ele vem no metrô e chega no presídio, né? E eu sou o porteiro. É o carcereiro Eu ali, sou o né? carcereiro. Então, ele bate, eu abro, falo, bom dia, doutor. Ele, bom dia. Ele olha assim, para dentro do presídio, o presídio implode, né? Aí finaliza o filme. Eu fecho o filme. Aí ele falou, Ivan, essa cena ninguém vai esquecer. E foi um cara muito generoso Porque é o comigo, final, né? Foi Todo mundo tá vidrado ali. vidrado, Mas assim, ele quis fazer um mimo, né? Assim, com muita ternura, com muita Mas depois singeleza. dessa obra de cinema, você Ele chegou faleceu, né, cara? Aí depois, você chegou a fazer outra? Aí depois eu fui para outros campos do cinema, também em produção. Não. Participei de um trabalho com o Paulo Betti, e depois vim para Camaçari para fazer o A Caminho da Ternura, né, que eu fiz aqui, que vai ser um filme, tem uma parte 60% gravada do filme, mas depois ele não conseguiu verbas e tá no radar, tá aí, o divino sabe o momento certo da gente finalizar, para concluir. Maravilha. E sobre política, você já se colocou à disposição também de ser candidato. Não sei se foi uma ou duas vezes? Foi uma vez. Uma vez. E a última. Que ano foi? Cara, deixa eu Porque lembrar, pelo pouco que eu 2000. conheço você, eu ia te fazer essa pergunta por fazer, mas você já até respondeu sem nem perguntar. Foi Foi a 2008, experiência que você... 2008. Foi uma das experiências mais tristes, né? Mais angustiadas que eu tive na minha vida, porque você entra com um sonho, né? E quando você se depara A com realidade. o que sabe? Você vê que primeiro você não nasceu para aquilo, né? E você não pode se permitir, para ser eleito,
a fazer tomar determinadas decisões. Eu agradeço muito aproveitar esse momento que você me concede com tanta generosidade, agradecer a Camaçari, porque eu tive 995 votos, então foi, Muito voto. sabe, Você estava em que partido? A tava no depender. PT na época. Porque se talvez você tivesse em outro Não, partido de base, tinha sido eleito. Teve candidato que se elegeu com 500 e poucos votos. É isso. Né? Mas, assim, sempre o divino intervindo. Foi uma obra de te livrar aí. Porque talvez se você tivesse ganhado, Não, você ia querer. Primeiro, eu seria uma pessoa muito infeliz hoje. Muito infeliz. Eu não nasci para isso. Imagine. Eu prefiro servir a Vereador humanidade de outra Ivan forma. Antônio, vereador tem que estar lá cumprindo na sua agenda como um parlamentar. E como é que ficar aí a sua vida de São artista? duas coisas que eu não pretendo mais ser. Uma político, não, definitivamente. Não tenho nenhuma vontade, tenho total rejeição. Não tem dinheiro no mundo que me faça eu ser candidato novamente. E nem que eu tivesse certeza que seria eleito. E por medo de incluir ser eleito, eu não queria. Né? Eu tenho o maior respeito pelos políticos que conseguem se eleger e conseguem fazer um trabalho com dignidade. Mas eu não gostaria de estar nesse lugar. E uma outra coisa que eu não gostaria de ser mais também é secretário da Cultura, que é diferente, o sentimento é outro. Não porque eu não gostei, não porque eu não agradeço pela experiência que eu tive, não porque eu até hoje sou grato ao divino, sou grato às pessoas que me deram a oportunidade, aos artistas de Camaçari, mas é porque eu acho que eu tenho uma outra jornada para a vida e uma consciência. Há uma garotada, meninos e meninas, que estão vindo aí, cara, que são maravilhosos. São maravilhosos. E esses meninos e essas meninas têm que ter a oportunidade de poder, sabe? Então, eu acho que esses políticos e esses gestores que querem se perpetuar no cargo é um erro. Às vezes não é nem por serem ruins, é por ingenuidade. Porque se você sai de um, você tem possibilidade de seguir em frente, né? Então, não apenas os jovens, mas tem pessoas hoje que nunca tiveram oportunidade e que devem ter, sabe? Então não é justo que eu, que já tive, eu fui secretário 3 vezes, fui secretário de Cultura, Turismo e Relações Internacionais. Então eu já tive, né, assim, essa oportunidade. Então tem essa geração que vem, sabe, que é fantástica, sabe? Com outros saberes, com outra maturidade. Outra visão. Com desapego, sabe? Menos egoísta, menos apegada ao poder. Então eu acho que é a vez dessa. Se eu puder contribuir, né, com essa garotada, com essa turminha que não teve oportunidade, porque eu sou secretário de Cultura em outra esfera, de outra forma, sabe? Então está tudo certo. Que legal, cara. Que bom, né? Você passar pra gente esse pensamento, né? E passar até em detalhes, né, da tua experiência de vida, do teu início aí, da história do teu pai com tua mãe, da raiz artística, né, que você, querendo ou não, você herda, né, da tua família e que você, com certeza, vai deixar esse legado, né, por onde você passou, né, na tua essência como artista, né, como eu falei aqui, você é poeta, autor, compositor, cantor e várias, porque você na verdade é um artista completo, né? Tudo que envolve a arte você está inserido, está envolvido. Então eu só tenho a desejar para você que você possa, né, continuar sendo, como você diz aí, esse ser de luz, você fala de luz, que você possa iluminar outras vidas aí, dando esse norte através do teu exemplo, do teu trabalho, e que eu só tenho a parabenizar. Né? Eu tive a honra de participar uma vez do teatro da Solidão Solidária, né? de envolver ali, que eu vivi um outro mundo ali contigo. Tive a oportunidade de participar também do encontro mundial, junto com você, de vários encontros que você proporcionou aí nas redes sociais, e eu participei. Né? Você é a única pessoa que é a segunda vez que estou entrevistando, não falando sério, porque você foi um dos primeiros entrevistados, mas num formato diferente, né? Naquele tempo eu entrevistei você aqui, a gente teve um tema, inclusive tinha a menina
cria um sapo, Sim, né? linda, Que ela participou no mesmo dia. lembro. Aí depois a gente fazia só numa segunda-feira. E aí a gente mudou o formato, né? Já tem um ano que a gente mudou e faz de segunda a quinta. E aqui a gente conta histórias de pessoas e não poderia, né, deixar de convidar novamente para você vir nesse formato diferente e contar um pouco aqui da sua história. E com certeza foi de grande valia para os nossos inscritos, para as pessoas que acompanham o nosso canal, pessoas de Camaçari, do Brasil, do mundo, né? Porque esse conteúdo vai ficar, né, exposto aí sempre no nosso canal. E você está tendo o privilégio de conhecer um cara extraordinário que é o Ivanildo Antônio. Eu que te agradeço, né? E queria só frisar que quando eu falo em seres de luz, eu não me incluo. Eu tô nessa jornada, eu estou em busca, né? Eu sou um carpinteiro, um jardineiro Mas aí nessa que visão que você fala, né, você teve pessoas que foi ser de luz para a sua vida. foi E isso. querendo ou não, você acaba sendo para outras também. É, Porque cada um de nós temos uma importância na vida de na vida alguém. de alguém, é Então, verdade. nessa colocação sua, né, eu falo, você também é um ser iluminado E na vida de se outras eu pessoas. consigo ser, eu fico assim, muito feliz, porque estar aqui é uma dádiva, né? Porque a gente está passando um momento tão difícil no planeta, pessoas morrendo de fome, morrendo de angústia. Nesse momento agora que a gente está celebrando a vida, a arte, o amor, a compaixão, tem alguém sendo violentado, violentada, uma Verdade. criança sendo assassinada, né? Então eu acho que a gente tem que unir forças pela bondade, pelo amor, para poder reverter tudo isso. E seu programa ajuda a fazer isso, né? Eu acho que cada pessoa que assiste o programa com os convidados tão ilustres que você traz, aqui eu sempre assisto o programa, então são tardes maravilhosas de muito ensinamento. Então, assim, eu que te agradeço por essa oportunidade. Muitíssimo obrigado e, assim, que Deus te ilumine a cada dia, Amém. né, por esse artista que você é, porque as pessoas veem você só aí atrás da câmera nesse programa, mas não sabe o artista, o ator, né, que você é, o humorista que você é. E é meu sonho ainda, né, participar de um trabalho seu ainda, Ah, viu? então já tá. Eu tenho falado muito com o Eu tive o Valdir. privilégio de participar também do teatro, no rádio, querendo ou não, a gente tinha um programa de rádio que era, querendo ou não, era um teatro Não, também. você e Mas eu tenho Valdir, uma eu vontade de ria participar de uma muito. peça sua ainda. Vamos fazer. Eu acho que a gente pode unir forças. Você podia coordenar um núcleo do Teatro da Solidão Solidária. E nesse núcleo, a gente, além de ajudar pessoas, a gente fazer um monte de coisas que a gente não tem tempo separado de fazer. É verdade. Né? Um espetáculo, inclusive, é uma dessas coisas, né? Então, eu falo muito com o Valdir. Eu falei, Valdir, você tem que publicar seu livro. Eu sei que está numa correria danada agora com... É, Valdir, Tá meu irmão, tá dirigindo o cheio Horto, de né? ocupação. O cara tá estudando, Estudando, né? né? Valdir, ele já é engenheiro, ele tá fazendo direito que, na verdade, já concluiu, né? E agora já vai fazer, já passou na primeira fase aí da ordem, tá na Sim. segunda e Tá dirigindo envolvido, o Horto agora, fazendo um trabalho dirigindo o Horto lindo, Florestal né? Um trabalho Camaçari. maravilhoso. O Valdir, ele é de uma sensibilidade. Ele me ligou, estava em São Paulo, ele falou, me mandou uma foto. E o que é que você acha disso? Quando eu vi a foto, eu fiquei tão emocionado, que era a foto do hino de Camaçari, que ele fez um grande quadro e colocou no Horto, Homenageando, né? homenageando o Enoque O Enoque, Norberto, o que é um Enoque que maestro aqui escreveu, né? escreveu. Então isso é só para aqueles que têm sensibilidade, sabe? É só para dirigentes que Mas têm infelizmente as sensibilidade. pessoas têm sensibilidade, têm também a indignação também de ver certas injustiças, né? Porque às vezes as pessoas passam despercebido e não olham para E isso. E não olha Valdir para não, Valdir é um isso. cara que ele é A Valdir, detalhista, ele é ele um irmão, briga, ele né? vai lá, não, Vai que tem lá e que ser. briga. Valdir é uma figura, Ele viu? é, amigo, muito, muito obrigado. Um beijão aí para você, sua família, para todos aqueles que estão nos assistindo. Só gratidão ao povo de Camaçari, aos artistas e a todos aqueles que em qualquer parte do mundo estão agora nos fazendo companhia. Gratidão. Que Deus Maravilha. nos ilumine. Um abração pessoal do site É Notícia, trazendo meu forte abraço, meus nobres amigos Ivan e Morivaldo. Este amigo é a arte em pessoa. Uma ótima tarde, nobres. Um grande abraço aí, pessoal do site É Notícias. E para todos, né, que participam aqui ao vivo e que também lá depois assistir, porque vai ficar disponível para você acompanhar aí em nosso canal. Vou colocar também à disposição lá no Spotify, para quem não tem tempo de assistir, né? Foram mais de 1h30 de entrevista É aqui. mesmo? Passa voando, né? Parece que a gente tem 10 minutos aqui batendo um papinho aqui. Cara, 1h30. Mas o tempo vai embora. Quando o papo é bom, a hora vai. Então,
Obrigado a você que acompanha com a gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ivan, tudo de bom para você, sucesso em tudo que você for fazer, que eu sei que você tem a entrega, né? Faz de coração e não faz para que fique para você, mas para partilhar com outras pessoas. Que você continue sendo assim, essa pessoa maravilhosa. Sucesso. Amém, meu amigo. Muito Tudo obrigado. de bom. Valeu, gente. Beijo no coração. Amanhã a gente volta com mais um convidado, tá bom? Agradecendo aqui, já agradeci ao meu amigo Ivan e a todos vocês que acompanham com a gente. Tudo de bom. Amanhã a gente está de volta, dando sequência aí, continuando com a programação da semana do Falando Sério Podcast. Beijo no coração. Tchau, tchau.